Em 1984, um filme mudou completamente a cultura pop, misturando comédia, fantasia, ficção científica e criaturas sobrenaturais de um jeito que ninguém esperava. Hoje vamos falar sobre Ghostbusters, aqui Os Caça-Fantasmas, um clássico absoluto que atravessou gerações e continua influenciando filmes, séries, games e a cultura moderna. Então tire seu acelerador de prótons do armário, porque hoje o vídeo é especial sobre Os Caça-Fantasmas. Mas antes, já sabe, chegou no canal pela primeira vez? Já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo todo dia. E outra, quer dar moral pro canal? Clube de membros, a partir de R$ 2,99 por mês, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo e antecipado. E já sabe, dá aquela hypada no vídeo que é para ele subir no ranking e alcançar mais pessoas, beleza? A história acompanha 3 cientistas excêntricos que estudavam atividades paranormais em Nova York: Peter Venkman, Ray Stantz e Egon Spengler. Depois de perderem seus empregos na universidade, eles decidem abrir um negócio completamente inusitado: capturar fantasmas. Cercados por equipamentos experimentais, armas nucleares e o acelerador de prótons, assim nasciam os caça-fantasmas. Empolgante! Mas o que começa como um negócio estranho, rapidamente se torna uma corrida contra o tempo para salvar Nova York da ameaça apocalíptica do antigo deus Gozer. O sucesso do filme também veio graças a um elenco absurdamente talentoso. Tínhamos o Bill Murray como Peter Venkman, que trouxe o sarcasmo, o humor improvisado. Dan Aykroyd como Ray Stantz, o coração da equipe, foi um dos criadores da ideia original. Harold Ramis eternizou o genial Egon Spengler. Ernie Hudson entrou como Winston Zeddemore, trazendo equilíbrio para o grupo. Estes são os caça-fantasmas da história, mas o elenco também conta com a Sigourney Weaver ali no papel de Dana Barrett, Rick Moranis como Louis Tully, Annie Potts como a Janine Melnitz, a recepcionista ali do quartel-general dos Caça-Fantasmas, e o William Atherton como Walter Peck, que é a pedra no caminho dos Caça-Fantasmas neste longa. Chato pra caralho. E um detalhe, muito do humor do filme nasceu de improvisos feitos durante as gravações. O diretor, Ivan Reitman, dava liberdade para os atores criarem diálogos espontaneamente. E isso, é claro, ajudou o filme a se tornar algo único. Bem louco! Falando sobre os efeitos especiais, hoje os efeitos podem parecer simples, mas em 1984 eles eram revolucionários. O filme misturava efeitos práticos, animação óptica e miniaturas de uma forma extremamente criativa. Lembrando que na época o Ivan Reitman procurou a ILM, a Industrial Light Magic do George Lucas, para estar criando os efeitos do longa, só que a ILM estava muito ocupada na época, enfim, e como tinham alguns funcionários descontentes com a ILM, eles formaram uma outra, pode dizer, produtora de efeitos, e assim trabalharam no filme. Um em especial é o Geleia, que lá fora é o Slimer. O personagem foi sucesso instantâneo entre a molecada, enfim. E impossível também, é claro, esquecer o Stay Puft, o Homem de Marshmallow, que tenta destruir Nova York ali no final do filme, aparece nas animações também. É um personagem clássico da franquia. Exatamente. Falando sobre a trilha sonora, ela também foi um sucesso, O tema de Ghostbusters se tornou um dos hits dos anos 80. Até hoje, basta você ouvir Who You Gonna Call, que qualquer pessoa responde. O roteiro original do filme era muito mais ambicioso e caro, ambientado no espaço, com criaturas flutuantes e naves. Mas Ivan Reitman fez Dan Aykroyd mudar de ideia e chamaram Harold Ramis para ajudar com a escrita do roteiro. Algo que muita gente não sabe é que Dan Aykroyd fez o filme inspirado pelo negócio da família, Ele conta histórias de que no Canadá o seu bisavô fazia sessões espíritas, O seu pai também escrevia livros sobre o sobrenatural, e Aykroyd pensou nisso uma maneira de negócio. Outra curiosidade é que Dan Aykroyd estava escrevendo o filme para ele, John Belushi e Ed Murphy estrelarem. Só que durante a fase de escrita, John Belushi veio a falecer e Ed Murphy também não conseguiu entrar no projeto. E foi aí que trouxeram o Bill Murray e o Harold Ramis para trabalhar no longa. O filme arrecadou quase 300 milhões na bilheteria, o que na época foi um fenômeno mundial, mas na sua concepção ali, sua pré-produção, o filme teve alguns problemas. O Ivan Reitman levou a ideia para o Frank Price, que na época era o presidente da Columbia Pictures,
E ele curtiu a ideia, tá, mas olha só, quanto é que vai custar? Vai custar 25 milhões. Tá bom, você tem 25 milhões, eu quero que o filme estreie na data tal. Cara, eles tinham 10 meses para escrever o roteiro, todo o trabalho de pré-produção, filmagens e pós-produção, efeitos especiais, edição, isso tudo em 10 meses. Caracas. Só que nesse meio tempo, a Coca-Cola comprou a Columbia Pictures e não estava muito satisfeita com a ideia de você ter uma comédia custando tão caro, né? Mas o Frank Price fez o lobby dele ali e a Coca-Cola engoliu, se é que vocês me entendem. Só que outro problema que eles tiveram era com o nome do longa, né, Ghostbusters, porque a Filmation, né, famosa por suas séries e animações, tinha registrado o título Ghostbusters para uma série de TV lá dos anos 70, algo assim, e não queria ceder, então eles tiveram o trabalho de filmar todas as cenas em que eles diziam Ghostbusters, dizendo também Ghostbreakers, que seria algo como Pega Fantasmas. Só que quando chega na cena final, né, em frente ao prédio da Dana, aquela multidão ali, o que eles fizeram? Olha só, não dá para gravar 2 vezes a cena, grava com Ghostbusters e seja o que Deus quiser. Enfim, gravaram com Ghostbusters, mas depois disso, o Frank Price, que era o presidente da Columbia, foi trabalhar na Universal, que era a dona da Filmation. E o que ele fez? Bateu o pau na mesa, olha só, vocês vão liberar os direitos sim, eles vão usar no longa. Pois bem, e o resto é história. Lembrando que a série animada é The Real Ghostbusters, porque os direitos para Ghostbusters eram apenas para o filme, tá? Então, na animação colocar os verdadeiros caça-fantasmas era para diferenciar dos Ghostbusters da Filmation. No fim, Os Caça-Fantasmas não é apenas uma comédia dos anos 80. É um dos filmes mais importantes da cultura pop. Um filme que mistura humor, terror leve, aventura e ficção científica de um jeito completamente original. E a melhor parte dessa história toda é que décadas depois continua conquistando novas gerações. Eu posso falar aqui como exemplo porque minha filha e meus sobrinhos adoram os filmes. Fizemos uma maratona em casa, fomos pro cinema ver os últimos. Enfim, toca no carro a música, a molecada manda o refrão. O sucesso do filme originou uma franquia de mídia multibilionária. Isso inclui as séries animadas The Real Ghostbusters, de 86, e Extreme Ghostbusters, de 97, jogos para videogame, jogos de tabuleiro, histórias em quadrinhos, fantasias, músicas e atrações mal assombradas para parques de diversão. O filme teve uma sequência em 1989, com o lançamento de Os Caça-Fantasmas 2, o que não obteve muito sucesso, e as tentativas de desenvolver uma nova sequência foram interrompidas em 2014 com o falecimento de Harold Ramis. E depois de um reboot de 2016, que recebeu críticas mistas e teve um baixo desempenho financeiro, uma sequência da franquia original foi lançada em 2021, Ghostbusters Afterlife, aqui Ghostbusters Mais Além. 3 anos depois foi lançado Ghostbusters Frozen Empire, que aqui foi intitulado Ghostbusters Apocalipse de Gelo. O mais impressionante é que a estética da franquia até hoje é reconhecida, seja nos uniformes, no Ecto-1, no acelerador de prótons, o próprio Stay Puft, o Geleia, tudo isso, cara. Eu falo por experiência que eu fui afetado pela febre dos caça-fantasmas na década de 80 e 90, porque na época, com os meus amigos de infância, nós fazíamos os nossos aceleradores de próton com lampadazinha para acender e tudo, e brincávamos de caça-fantasmas. Cara, a infância que a nossa galera 40 mais teve, essa molecada de hoje não vai ter, me perdoem. É verdade. E como eu disse antes, que apresentei para a molecada da família, claro, eu continuo fã, é um dos meus filmes de cabeceira, um dos grandes clássicos dos anos 80 para mim. Basta você olhar a prateleira aqui atrás que tem a réplica do acelerador de prótons lá em cima, tá vendo? Então, bom, Caça-Fantasmas, como eu disse antes, é um clássico dos anos 80, é referência para muita gente, sabe? Continua sendo para mim. E assim, foi anunciado, depois do Apocalipse de Gelo, que teríamos um longa para os cinemas da Sony Animation e uma série animada para a Netflix em parceria com a Sony Animation, tá? Pois bem, galera, diz pra mim o que significa para vocês Os Caça-Fantasmas, se fez parte da infância de vocês, se vocês continuam curtindo, se vocês sabiam da existência, pelo menos, porque tem a galera que parece que foi criada no mundo da lua, né? Não conhece nada. Eu converso com o pessoal que fala, porra, meu irmão, onde é que você estava nos últimos 30 anos?
Enfim, esse é um vídeo especial que eu faço com muito carinho, muito prazer também, porque é uma coisa que eu sou apaixonado, tá bom? Então curte, compartilha, comenta aí qual foi sua experiência com a franquia, beleza? Eu fico por aqui e até a próxima!